Questão que envolve aí novas aplicações da matemática dentro do contexto da biologia. O modelo matemático simplificado para o formato de um vaso sanguíneo é o de um tubo cilíndrico circular reto. Nesse modelo, devido ao atrito com as paredes do vaso, a velocidade do sangue em um ponto P no tubo depende da distância R do ponto P ao eixo do tubo. O médico francês Jean-Louis Marie Passeville, que nome bonito, danado, propôs a seguinte lei, que descreve a velocidade em função de R. Aí está o nosso tubo cilíndrico, um pouquinho de geometria espacial, e justamente a velocidade vai depender do R, tá? Dado por essa forma. K, que é uma constante, dito no enunciado, está aqui, ó, onde R é o raio do tubo e K é um parâmetro que depende da diferença de pressão dos extremos do tubo, do comprimento do tubo e da viscosidade, ou seja, K é uma constante, percebe que K é uma constante? Perfeito? Está claro para você? Pronto. Considerando que K é constante e positivo, assinala a alternativa que contém uma representação possível para o gráfico da função. Ó, vamos deixar claro uma coisa aqui muito interessante. Não é só K que é constante, não. O R, o raio, também é constante, o R maiúsculo. Então, esse Rzinho vai variar. Então, a função é uma função da velocidade, ó, V em função do R. Ou seja, R é a distância até o eixo. Então, aqui o R é 0 e aqui o R vai aumentando até chegar em Rzão. Então, nessa função, quem é constante comigo? K, que é o parâmetro que depende de todos esses fatores, e o Rzão, que é o raio maior do tubo, da seção cilíndrica. Então, na realidade, ele quer saber qual é o gráfico que está associado à velocidade em função dessa distância. Então, como é que a gente vai fazer? Uma análise inicial na função nos mostra o quê? Para Rzinho igual a 0, você tem que a velocidade é dada por K vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Lógico, porque quando o Rzinho é 0, gente, ó, Rzinho é 0. Então aqui vai ficar o quê, ó? K vezes R ao quadrado menos 0 ao quadrado. Ou seja, a velocidade, ela não é 0, percebeu? Ela fica K vezes R ao quadrado. Agora, quando o Rzinho for igual a R, quando Rzinho for igual a R, aí se Rzinho for igual a R, olha que legal, na função, tá, gente? Pega a função aqui, ó. Cadê a função? Vamos de novo. A função é K, que multiplica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Faz Rzinho igual a R. Vamos ver agora, Rzinho igual a R. Rzinho igual a R, Rzão ao quadrado menos Rzão ao quadrado dá 0. Então a velocidade é 0 nas paredes. Ou seja, a velocidade quando Rzinho é 0 é dada por K vezes R ao quadrado. É a velocidade aqui no eixo. E a velocidade nas paredes é 0. Então ela sai de um valor máximo aqui e chega no valor 0 aqui. Para que você possa entender realmente... Eu queria ficar pertinho de você para ver se você está entendendo o nosso conteúdo. Meu irmão, tu tá sacando aí direitinho? Beleza, então vem comigo aqui. Para que você possa entender a nossa função, ó, ela é K vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Então eu vou desenvolver aqui para você. Ó. Lembre quem é constante. Kzinho e Rzão. Então ficou Kzinho vezes Rzão ao quadrado menos propriedade distributiva. Kzinho vezes Rzinho ao quadrado. Galera, olha para mim. Quem é que é constante? Constante. O K e o Rzão, o raio lá do tubo cilíndrico. Então, K e Rzinho é uma constante. E K também é uma constante. A única coisa que varia é o Rzinho. Então me diga uma coisa. Se você tem uma função que tem o Rzinho ao quadrado, ele está fazendo o papel do X. Opa, professor, não acredito. Não. O senhor está fazendo uma questão envolvendo função de segundo grau. Beleza, então eu vou fazer assim, ó. Esse K vezes Rzão ao quadrado, eu vou chamar do C na função de segundo grau. Porque não tem Rzinho, não tem X, é como se fosse o C. E o Kzinho vezes R ao quadrado, esse Kzinho é como se fosse o A. Então lembre, numa função de segundo grau, R ao quadrado ou X ao quadrado tem o A do lado dele. Rzinho, que é o X, tem o B. E o termo independente é o C. Então eu estou criando a função de segundo grau. K vezes R ao quadrado é como se fosse a constante C. E aquele Kzinho é como se fosse o A. Então a nossa função é uma função de segundo grau do seguinte tipo, ó, menos A vezes Rzinho ao quadrado mais C. Aí eu pergunto a você, quem está ao lado de Rzinho ao quadrado ou de X ao quadrado? Não é a nossa forma da concavidade? Ah, professor, é mesmo. Quem está ao lado de R ao quadrado é ao lado de X ao quadrado. Então A negativo. Então a nossa concavidade é para onde? Para baixo. Então o nosso gráfico tem que ser para baixo. Por quê, professor? Não entendi. Quem está ao lado de Rzinho ao quadrado é negativo. Concavidade para baixo. E você ainda lembra quem é o C na função de segundo grau? É onde corta o eixo Y. Então o nosso C aqui, ó, ele não é 0.
o nosso C aqui é Kzinho vezes R ao quadrado. Então ele está cortando o eixo Y no Kzinho vezes R ao quadrado. Então o nosso gráfico dessa fórmula da velocidade de função do R, eu acho que é isso que você tem que prestar atenção, porque o Enem adora essas novidades, é você entender essa associação com a função de segundo grau. Então, mais uma vez, se você ainda ficou em dúvida, V é uma função que depende do raiozinho ao quadrado, então é uma função de segundo grau. Quem está ao lado do raiozinho ao quadrado é o A. E quem está sozinho é a nossa constante C. Então a nossa constante C é K vezes R ao quadrado e a concavidade é para baixo. E o detalhe, logicamente, ocorre o quê? Quando Rzinho é zero, vamos só voltar para a gente ver aqui, ó. Quando Rzinho é zero, a nossa velocidade é K vezes R ao quadrado. Fica aqui, ó. K vezes R ao quadrado com Rzinho é zero. E quando o nosso Rzinho é Rzão, cadê Rzão? Rzinho é Rzão, a velocidade é zero. Ou seja, bato com o gráfico. Sai de K vezes R ao quadrado quando Rzinho é zero e zera quando Rzinho é R. O que você precisa ter cuidado é por que é uma curva? Por causa do Rzinho ao quadrado. Entendeu a sutileza? Então revisa, questão muito interessante.